E tem mais. Apoio. Flash é a revolução dos benefícios agora na sua mão. Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Atenção para esse dado preocupante. O número de mamografias feitas entre janeiro e julho de 2020 foi 45% menor do que no mesmo período do ano anterior. É o que aponta um levantamento da Sociedade Brasileira de Mastologia. A queda é resultado da pandemia, mas ainda assim, o número de mulheres que fazem o exame já estava abaixo do indicado em 2019. Quando assumi a apresentação do Item Mais, em junho, me marcou o que disse a Mona Lisa Perrone na passagem de bastão, no sentido de que um podcast imprime a nossa marca. De fato, uma das características de um podcast é um toque autoral na sua apresentação, sempre, claro, com o apoio de toda uma equipe que trabalha muito para que cada episódio vá ao ar. Mas esse episódio tem muito mais do que um toque. Como repórter, apresentadora, como jornalista, eu já fiz várias coberturas sobre o Outubro Rosa, sobre câncer de mama. A questão é que agora, esse assunto mexe comigo de uma forma diferente. Quando você tem uma pessoa que você ama, que faz parte da sua família, diagnosticada com essa doença e que enfrenta as consequências dela, fica ainda mais forte a necessidade de reforçar o quanto é importante a prevenção, o diagnóstico precoce, os exames de rotina. Hoje, a Carol Nogueira, pessoa e profissional, se cruzam. É o meu dever social trazer esse alerta rosa para as mulheres. E eu não estou sozinha. Eu faço esse alerta com quem vive esse drama. Germaine Tilwitz tem 37 anos, 2 filhas de 9 e 7 anos, casada, foi diagnosticada com câncer de mama há 5 anos. Não é isso, Germaine? Seja bem-vinda ao Item Mais. Vai ser muito bom contar com a sua participação nesse episódio. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre isso e trazer aí essas questões que são tão importantes para a saúde da mulher. Importantíssima, Germaine. Eu acompanhei um pouquinho da tua história pelas redes sociais, em que você traz várias mensagens de otimismo. Vai ser muito bom trazer essa conversa, trazer essas mensagens também para quem escuta o Item Mais. Para começar, eu quero entender um pouquinho mais a tua história, Germaine. Falei rapidamente, você foi diagnosticada com câncer de mama quando você tinha 32 anos. É casada, tem 2 filhas. Conta mais um pouquinho sobre a tua história. Como é que foi a descoberta da doença? Eu gosto de começar contando que eu tinha feito meus exames em dezembro, eu estava no processo de desmame da minha filha mais nova, ela estava com quase 2 aninhos. Em fevereiro do outro ano, ou seja, apenas 2 meses depois, eu senti um nódulo grande na minha mama, o nódulo já tinha 8,5 centímetros. Inicialmente eu imaginei que podia ser leite empedrado, porque estava naquele processo de desmame, e não era, né? Era câncer de mama. Então aquela história, né, do diagnóstico precoce, de você ter todos os seus exames, sim, é muito importante. Mas o câncer de mama, ele se apresenta diferente em cada mulher, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que falar sim sobre o diagnóstico precoce, mas entender que principalmente a gente tem que estar disponível para viver o que a gente tiver que viver, né? Então, no meu caso, né, eu tenho plena consciência assim que eu fiz a minha parte, né? E o que aconteceu é porque realmente tinha que acontecer. Um exame que iria evitar, né, o aparecimento da doença. Quando você recebeu o diagnóstico, como é que você reagiu àquilo? Como é que a sua família também lidou com a situação? Eu sou uma pessoa muito prática na vida, né? A oncologista até brincava comigo, ela falava, você não quer chorar? Eu falava, não, eu não quero chorar, porque, não sei, eu imaginava que era só um processo, né, que ele tinha começo, meio e fim. Então, que eu ia fazer toda aquela sequência inicial ali de quimioterapia, depois eu faria a cirurgia, fazia a radioterapia e ficaria ali aqueles anos na hormonioterapia. Então, eu encarei, assim, como se fosse uma fase da minha vida. Encarei, acho que bem, minha família não é daqui, então eu ressignifiquei isso e falei, como todo mundo vem, né? Porque como a gente não tem família em São Paulo, eles fizeram um mutirão, então cada vez vinha um, né? Vieram todas as minhas tias, minha prima veio, minha mãe estava aqui o tempo todo. E aí, nessa história de vir os familiares de longe e os amigos também, né, que se dispunham a ajudar, porque a gente tinha as meninas muito pequenas, a gente fazia festas. Então, um jantar hoje é para a tia que veio. Hoje é da amiga que me levou na quimioterapia. Hoje eu vou sair para conhecer o restaurante X. Foram meses, assim, que se passaram
de forma muito tranquila. Eu encarei dessa forma, né? Na sua definição, Germane, nas redes sociais, você coloca câncer de mama metastático. A doença se espalhou? Isso. Aí, essa primeira fase, né, que eu vivi do primeiro diagnóstico, né, do câncer de mama primário, 1 ano e 2 meses depois, quando eu estava fazendo aqueles exames de acompanhamento, eu descobri os ossos em algumas partes do corpo. Isso foi em 2018. Então, de 2018, estamos agora em 2021, eu já tive algumas progressões da doença e mudanças de protocolo, e alguns sustos, né, a gente fala. Cada vez que pega um resultado de um exame que a doença progrediu, é um susto novo, e aí é uma fase nova de qual medicação, de como eu vou reagir, de quais serão os colaterais, e é mais ou menos isso, né, o câncer de mama metastático. E aí entra o suporte que a gente falava, né, Germane? Qual que é a importância dele? Qual foi a importância de ter suas tias por perto, sua mãe por perto, sua família por perto, suas filhas ali do lado? Eu gosto de contar uma história que quando eu descobri o câncer, uma amiga aqui me ligou e falou assim, Gê, olha, pode contar com a gente pro que precisar. E eu vou falar a gente, assim, no sentido de suas amigas. Então, conte com a gente mesmo, porque os seus vizinhos serão seus parentes mais próximos. E aí foi isso. Os meus parentes mesmo, meus familiares, todos me apoiaram muito, me deram muito suporte. Mas eu tenho uma rede de apoio, assim, de amigos, que são como família mesmo. E lidamos com a doença de forma muito aberta aqui em casa, né? Então as meninas agora estão com 6 e 7 anos, mas quando eu tive o diagnóstico, a Sara tinha 2 aninhos e a Laura tinha 3. Então elas viram todo esse processo e elas acompanham, né? Que a mãe é diferente, né? Que ela tá o tempo todo no hospital, que ela passa por cirurgias, que ela faz exames e que ela tá debilitada por conta de um efeito colateral de medicação. Então elas sabem que eu tenho câncer, elas sabem que é incurável e a gente lida de uma forma leve, entendendo que é isso que eu tenho que passar, né? Então, do jeito que eu vou passar, é só eu posso escolher. Então, eu tento escolher que seja da forma mais leve e feliz possível. Para quem nos escuta, que passa por essa mesma situação, Germane, como lidar de forma leve? Nem sempre é fácil, pode parecer romântico dizer, lide de forma leve, mas quando a gente nasce, não dá para ir lá e assinar um contrato de que a vida vai ser fácil o tempo todo e que vai ser tranquilo e feliz, né, 100% do tempo. Não. Só de viver já faz parte que a gente vai ter problemas, né? E como a gente vai passar pelos problemas, isso aí é a única escolha. Você pode escolher como vai passar por seus problemas. Você não pode escolher quais problemas vai ter na vida. Mas como vai passar por eles, isso aí sim, é uma escolha de cada um. Então, eu acho que a leveza, ela tá na simplicidade do dia, né? De você entender que é mais um dia e que o que a gente tem é o hoje, né? Então, você entender que nós somos impermanentes nessa vida e que não é um diagnóstico, né? Eu não sou um diagnóstico, o câncer de mama, eu sou uma pessoa que tem uma doença. Pelo contrário, todo mundo que está vivendo tem uma doença crônica incurável, chamada vida, né? Porque a impermanência e a finitude, ela é de todos nós. E você se define como uma doente saudável, inclusive foi... Isso que me chamou também bastante atenção nas suas redes sociais, como você sempre destaca nos seus textos, que você vê a vida dessa forma, você como uma pessoa saudável. Como é que é o teu dia a dia? O que o câncer te trouxe de mudança, de entendimento de vida? A gente já percebeu que você está encarando tudo de uma forma muito leve, mas no seu dia a dia, o que você mudou? Eu não posso, digamos assim, colocar a culpa no câncer, né, de alguma coisa que eu tenha entendido da vida diferente. Eu e meu marido, a gente sempre teve esse entendimento da vida, assim, de que a gente precisa mesmo aproveitar e que a gente tem que ser feliz agora. E aí eu me considero saudável, não porque eu estou fisicamente bem. No momento, sim, eu estou fisicamente bem. Eu faço atividade física regularmente. Ao contrário do que os meus exames de imagem mostram, que mostram ali muitas metástases ósseas, minha coluna cheia de tumores, eu consigo fazer atividade física, eu consigo brincar com as minhas filhas, eu consigo dançar, eu consigo pular. Eu brinco que nem parece que eu sou aquela pessoa que tá ali quando sai aquele laudo, né? Mas eu acho que no fundo, e é isso que eu espero que continue no futuro, que eu continue sendo saudável, apesar do físico, né? Muito além da forma física, muito além de eu estar me sentindo bem fisicamente, que a minha cabeça continue sendo saudável, porque eu acho que é isso que faz a diferença, né? Germane, pra gente encerrar esse
nosso bate-papo, essa nossa conversa. Mulheres que nos escutam, você tem algum recado para elas? Procurem, estar com seus exames em dia, procurem ter uma vida saudável, que, de uma forma geral, busque a prevenção de muitas doenças, Mas, acima de tudo, vivam intensamente, vivam todos os dias como se fossem, e são únicos, Porque todos os dias são os últimos, porque eles são únicos. Germane, mensagem de otimismo, sempre. Mais uma vez, obrigada por compartilhar conosco a sua história. Foi muito bom te ouvir. Até uma próxima. Obrigada pelo convite, mais uma vez. A pandemia de Covid-19 foi um grande obstáculo na campanha de prevenção ao câncer de mama no ano passado. O Ministério da Saúde aponta que entre janeiro e julho de 2020, o número de mamografias realizadas pelo SUS caiu pela metade, para 1.100.000. E esse ano, os números ainda preocupam. Uma pesquisa da Inteligência em Pesquisa e Consultoria, a pedido da Pfizer, apontou que 47% das mulheres deixaram de frequentar o ginecologista ou mastologista este ano. Qual é a importância da mamografia, dos exames de rotina, de uma consulta a um ginecologista, a um mastologista? É sobre isso que conversamos agora, com um dos maiores especialistas em oncologia do Brasil. Conversamos com Fernando Maluf, ele que é fundador do Instituto Vencer o Câncer, atua em 2 hospitais de referência no Brasil. Ele é diretor associado do Centro Oncológico da Beneficência Portuguesa de São Paulo e membro do Comitê Gestor do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. Maluf, muito bom conversar com o senhor mais uma vez. Sempre um prazer. Olá, Carol. É um prazer poder falar com você e com todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer ainda maior diante da importância desse tema, Dr. Maluf. Trouxemos dados com relação a várias mulheres que não estão indo às consultas de rotina em ginecologista, em mastologista, não estão fazendo exames, mamografias. Qual que é o risco que essas mulheres correm, doutor? Por que é tão importante esse tipo de exame para uma mulher? Bom, primeiro, para contextualizar, o câncer de mama hoje é o câncer mais comum nas mulheres. Quando a gente tem 8 mulheres, uma dessas 8 vai desenvolver câncer de mama durante a vida. Quando a gente olha os números no país, são mais 70 mil novos casos, e no mundo são mais de 2.300.000 novos casos de câncer de mama. É uma doença que vem crescendo de modo muito importante nas últimas décadas, provavelmente associado a vários fatores que a modernidade vem nos trazendo. Portanto, dentro de um tumor tão frequente e que não é mais restrito à população somente de mais idade, mas também a pessoas mais jovens, existe, obviamente, não só um cunho de prevenção para evitar uma doença através do estilo de vida, mas também um cunho muito importante do diagnóstico precoce através dos exames de rastreamento. E o exame mais importante é o exame chamado mamografia, que é como se fosse um raio-x específico para a mama, que tem a missão de detectar alguma alteração que possa ser ou alguma coisa pré-maligna e que, quando diagnosticado precocemente, tem uma chance de cura de 100% de não virar um câncer, ou alguma coisa maligna, mas que seja pequeno o suficiente para que não se veja, não se sinta, não se perceba, mas consiga tratar, colocando essa chance de cura outra vez um patamar próximo de 100%. Portanto, a mamografia ela é recomendada para pessoas acima de 40 anos, ela é feita anualmente. Em algumas situações, quando a mama é muito densa, que é típico de mulheres jovens, se complementa com ultrassom, e a mamografia, com ou sem ultrassom, reduzem, Carol, o risco daquela pessoa ter um câncer de mama avançado ou de morrer por câncer de mama em mais de 20% a 40%. Portanto, é um exame barato, simples e absolutamente necessário e útil para prevenir que alguém tenha um câncer de mama através das lesões pré-malignas ou que alguém morra de um câncer de mama porque a doença foi diagnosticada numa fase ainda muito simples, muito tranquila e muito precoce. Doutor, o senhor traz um alerta, o diagnóstico de mulheres cada vez mais jovens. Ao mesmo tempo, é recomendado o exame da mamografia a partir dos 40 anos. Há casos em que esse exame tem que ser feito em mulheres mais jovens? Quando que a mamografia tem que ser feita? Qual que é o sinal de alerta que o corpo dá para a mulher? Essa é uma ótima pergunta. E a gente volta daí para 2 fatores de risco para câncer de mama. Um é o fator genético. Então a gente tem síndromes, uma chamada BRCA1, outra BRCA2. Esse é um gene que tem a função fisiológica de ser um protetor para que nenhum gene alterado ou proteína alterada venha a se desenvolver no futuro como um câncer. Quando esse gene é mutado, ele perde a sua função
e esse guarda do corpo ele fica debilitado. Portanto, quem tem essa síndrome tem uma chance de até 80% durante a vida desenvolver um tumor de mama. Mas não são só esses genes, tem outros genes que também podem levar ao câncer de mama. Genes alterados, um chamado PALB2, outro ATM. Então, síndromes genéticas aumentam o risco de câncer de mama de modo muito importante. Portanto, quando alguém tem um familiar com uma síndrome genética e aquela pessoa saudável também tem essa síndrome genética, esse exame de rastreamento deve começar antes dos 40 anos. Provavelmente na idade dos 25, 30 anos de idade. Portanto, esse é um grupo, então, que a gente sempre começa a olhar precocemente, né, mesmo sendo muito jovem, porque o risco de câncer de mama não é só mais alto, é mais alto em fases mais jovens da vida. E o segundo grupo que a gente checa também em fases mais precoces é quem não tem uma mutação, uma síndrome, mas que tem o forte histórico familiar. Por exemplo, alguém que tem uma mãe, uma avó com câncer de mama, alguém que tem uma irmã e uma mãe com câncer de mama. Então, essas pessoas, outra vez, saudáveis, devem começar o rastreamento precocemente antes dos 40 anos de idade. Doutor, eu acompanho bastante o trabalho do Instituto Vencer o Câncer e me chama muita atenção o lema trazido pelo Instituto: evitar, tratar, curar. Quero focar nesses 3 pontos com o senhor, a começar pelo evitar. Falávamos há pouco sobre a necessidade dos exames de rotina, do diagnóstico precoce. Mas quais são as formas de evitar o câncer de mama? Outras formas que as mulheres podem se proteger contra essa doença? As formas de evitar o câncer de mama envolvem as formas de um estilo de vida protetor. Nós vamos então falar dos fatores de risco e ver como que a gente consegue combatê-los. Então, um fator de risco para o câncer de mama é obesidade, junta-se a isso sedentarismo e junta-se a isso dietas muito ricas rotineiramente em gordura, carboidrato e alimentos artificiais. Portanto, se a gente consegue manter o peso, fazer exercício regular, exercício não precisa ser uma maratona por dia, uma caminhada rápida de 30 minutos por dia é algo útil. Se a gente consegue aumentar nossa ingesta de verduras, legumes, frutas, carnes magras, a gente reduz o risco de um câncer de mama em pelo menos 30% a 40%. Então essa é uma forma. Álcool tem uma relação com câncer de mama e a gente sabe que o álcool tem relação com outros tumores, a gente esquece da mama, mas a mama também tem a ver com álcool. Então esse é um outro ponto importante. Um outro ponto que é muito importante, também relacionado à prevenção do câncer de mama, além dos exames de imagem, como a gente falou, do rastreamento, é a questão da reposição hormonal. A reposição hormonal é um fator de risco para câncer de mama, mas ela tem que ser ponderada em relação aos seus benefícios, como, por exemplo, melhor saúde vaginal, melhor saúde para a pele, libido, a parte de triglicérides e colesterol. Portanto, a reposição hormonal ela deve ser feita, sim, mas ela deve ser evitada quando aquela pessoa tem, por exemplo, muitos fatores de risco familiares ou genéticos. Então, quando a gente junta essa questão de estilo de vida, exercício, peso, a dieta adequada, não álcool ou álcool em pouca quantidade e reposição hormonal só em casos selecionados, a gente consegue, Carol, diminuir o risco daquela mulher ter um câncer de mama em mais 50%, 70%. Portanto, é uma diminuição muito importante. Ela não zera o risco de ter, mas ela tem um risco muito reduzido comparado com outras mulheres que fazem o estilo de vida ao contrário, que pode aumentar essa chance de desenvolver o câncer de mama, mas não só de mama, de outros tumores da parte ginecológica, como, por exemplo, câncer de útero e de ovário. Entramos, então, na questão do tratamento agora, doutor. E aí eu trago 2 questões. Uma, o Brasil acompanha o mesmo patamar de tratamento de outros países no que se refere ao câncer de mama? Oferecemos o mesmo tipo de tratamento? E o segundo ponto é se, durante a pandemia de Covid-19, o tratamento contra o câncer de mama também sofreu impactos. Começando pela primeira pergunta, Carol, o que eu diria é, se você for olhar para as ilhas de excelência do país, por exemplo, Beneficência e Albert Einstein estão nessas ilhas de excelência oncológica, com alguns outros hospitais, eu diria que exatamente tudo que se tem nos melhores centros do mundo tem aqui no Brasil. Aliás, esses hospitais estão reputados como melhores hospitais do mundo, e no caso até do Einstein, esse ano, uma classificação da Newsweek, que saiu há poucos dias atrás, mostrou que o Einstein é o 20º melhor hospital de câncer do mundo e o melhor da América Latina. Portanto, eu acho que nesses locais nós temos profissionais incrivelmente experientes, tecnologia de ponta, tanto diagnóstico quanto de tratamento. Mas o Brasil ele é muito heterogêneo. Então, quando a gente olha outros centros, ou particularmente o SUS,
a gente percebe que existe uma dificuldade enorme de acesso, de expertise e de tecnologia, com tudo à disposição de benéfico para ajudar a paciente. Não que quando alguém tem um câncer de mama não se cure no SUS, isso não é verdade, mas as chances comparativamente, quando a gente tem todos os dados, mostram que as chances de cura são muito diferentes de acordo com o local que aquela mulher, que aquela paciente se trata. Portanto, eu diria que em poucos centros de excelência no país, sim, é equivalente a centros europeus, americanos, canadenses, australianos, mas na maioria das vezes isso infelizmente não é o caso. E isso é uma luta que o Instituto Vencer o Câncer, no qual eu sou um dos fundadores, vem pregando para aumentar a barra de acesso à tecnologia de ponta, não só para pacientes que têm um convênio médico, que esse é o projeto de lei 6330, que vai ser votado ou revotado nos próximos dias para derrubar o veto do presidente Bolsonaro que o barrou, mas também nós temos trabalhado intensamente em arranjar soluções para que as pessoas que se cuidem no SUS tenham um cuidado adequado, digno e de excelência, para que esses abismos entre o público e o privado desapareçam no país e que essa, obviamente, é a nossa meta. Em relação à pandemia, nós tivemos resultados muito ruins em relação à parte do câncer, por dois motivos, Carol. O primeiro é que os exames de rastreamento com a mamografia deixaram de ser feitas, porque pela questão do isolamento social, que era importante na época, um número significativo de mulheres deixaram de fazer seus exames rotineiros com a mamografia. Então, o que a gente olha nas estatísticas do mundo e do Brasil é que teve meses que a frequência da mamografia caiu em mais de 90% comparado com o ano de 19 e 18. Portanto, quando você tem quase 2 anos com as pessoas não fazendo os seus exames, você começa a ter um contingente enorme de pacientes que se apresentam ao diagnóstico com uma doença muito mais avançada do que deveria ser. Então esse é o primeiro aspecto. A pandemia, infelizmente, ela diminuindo a feitura de exames de imagem e rastreamento, ela fez o número de casos graves de câncer de mama, mas não só de mama, de próstata, de intestino, de colo de útero, de pulmão, aumentarem de modo significativo. E o segundo efeito da pandemia é que muitas pacientes abandonaram seu tratamento ou tiveram o seu tratamento abandonado por falta de recurso pela pandemia. Então, quando a gente junta casos que se apresentaram muito mais graves do que a gente esperaria e pacientes em tratamento que infelizmente não tiveram seu tratamento adequadamente feito, a gente percebe que houve então um aumento da mortalidade por câncer no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E esse aumento da mortalidade do biênio de 20 e 21, comparado com 19 e 18, ele foi, dependendo do tumor e dependendo do país, foi 20 a 40% maior. Ou seja, um efeito muito danoso, muito ruim que a pandemia, não só pelas vidas perdidas pelo Covid, mas pelo par-efeito nos pacientes oncológicos causou. Infelizmente, doutor, mas quero encerrar essa nossa conversa com mensagem de esperança, focando agora na cura. Câncer tem cura, doutor Maluf? Eu diria que a maioria das mulheres tratadas de câncer de mama estão curadas. Óbvio que a cura é maior com o diagnóstico precoce, mas ela também existe para doenças mais avançadas. Por exemplo, hoje eu vi uma paciente com um tumor enorme de mama, um tumor de quase 10 centímetros, que fez tratamento antes de operar com remédios potentes. Na hora da cirurgia, o tumor desapareceu e essa mulher, passando já alguns anos, está completamente curada. E esses exemplos vão ficando cada vez mais significativos, cada vez mais frequentes, cada vez mais reais. Portanto, eu diria que o câncer de mama não é uma sentença de morte, porque, como eu disse, a evolução dos tratamentos medicamentosos, que inclui drogas biológicas, imunoterapia, novas estratégias cirúrgicas e radioterápicas, vem tornando o câncer de mama como um bandido a ser derrubado com alta frequência. Temos espaço para melhora. Hoje em dia nós temos tratamentos muito eficazes para metástase, mas ainda a doença metastática precisa ser curada com mais frequência do que é feito hoje. Portanto, a mensagem de esperança é que o futuro é cada vez melhor para essa doença, que a gente outra vez colhe muito mais histórias felizes do que o oposto, para quem tem o diagnóstico, que além de procurar grandes centros, que tenha otimismo no coração, porque provavelmente esse otimismo, mais grandes centros, grandes médicos, grandes profissionais de saúde, vão levar você, mulher, a se curar desse tumor, que é o tumor mais comum da humanidade e que, graças a Deus, vem ficando cada vez mais curável no dia a dia.
Mensagem positiva do Dr. Fernando Maluf, tirando nossas dúvidas, traçando todo um panorama com relação à doença aqui no Brasil e no mundo. Dr. Maluf, sempre muito bom lhe ouvir. Mais uma vez, Dr. Maluf, muito obrigada. Foi ótima conversa, como sempre, uma aula. Carol, é um prazer falar com você, com todo mundo da CNN, e a gente espera estar podendo outra vez sempre ajudar e passar essa mensagem positiva e de informação para milhares de mulheres que apresentam esse diagnóstico e que, se Deus quiser, vão virar essa página e vão voltar outra vez mais fortes, mais energizadas, mais positivas e mais saudáveis. Tomara, doutor, tomara. E é assim, com mensagem de otimismo, de esperança, que a gente encerra esse episódio de hoje. E claro, sempre com alerta, mulheres, cuidem-se, façam seus exames. A gente espera ter contribuído de alguma forma para que esse alerta seja de fato incorporado ao seu dia a dia, mulher. Até amanhã. Tchau. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Ana Mariquito. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.